uma determinada jornada para essa vida. E você vem com uma essência, né? Pode ser uma essência prática, uma essência emocional ou uma essência intelectual, mais racionalizada. Dependendo de onde você nasce, a sua família, padrão social e tudo mais, aos 7 anos é criado a sua personalidade, você formata isso. E nem sempre você encaixa a sua personalidade de acordo com a sua essência. É verdade. Entendeu? E aí você veste essa máscara e acha que ela é a verdadeira. E com o tempo, às vezes você ouve a pessoa falar, eu sou assim, não vou mudar. É o quê? Essa personalidade espremendo a essência. Ela já pegou e já determinou, né, que não vai mudar. Exato. Aí o que ela tem... E ela também não consegue enxergar os defeitos dela, que a gente chama de egos, né? Então, pelo pé hoje, a gente consegue achar quais são esses egos dominantes e quais são os egos que faltam, né? Porque a gente só reconhece nos outros os egos que nós temos. Então, os defeitos dos outros são os que nós temos. Né? Os defeitos que nós não temos, nós não enxergamos nos outros. Olha, gente, você falou uma coisa verdadeira. Porque eu, nos meus estudos, fala assim, não ver o mal, não sentir o mal, não falar do mal, ver o bem. Se a pessoa está falando algo tão discrepante para você, olhe por trás daquilo, pense que a pessoa não teve a oportunidade de saber o que você sabe, né? Na hora dá vontade de esganar, eu confesso, mas depois você acaba pensando na vida da pessoa como ela é, e compreendendo e desejando bem para essa pessoa, porque não é bom sentir essas coisas. Mas é importante você estar falando, por quê? Se eu não tivesse mudado como eu mudei, ele vai falar sobre o meu pé. Eu falei para ele, não precisa esconder nada, pode falar tudo, os cacarecos, tudo. Por quê, amigos? Muitas vezes seu casamento não está bem em sua vida, você tem tudo, fala, mas eu não me sinto bem, eu não sou feliz. Porque falta você se encontrar. Se você não se encontrar, não fizer isso que o Irmo está falando, esse trabalho que ele faz, é para que você possa ser feliz. Você só vai ser feliz com as coisas que você traz para a sua vida se você for feliz com você mesmo, né, Irmo? Exato. Não, como é que eu vou conseguir fazer alguém feliz, meus filhos, se eu mesma não sou? Eu me escondo na situação deles, mas eu sempre acabo voltando, olhando para a minha vida e é uma droga, né? Então, é interessante também o que acontece. A jornada do autoconhecimento, conforme você vai se autoanalisando, se auto-observando, tomando consciência de si, você começa a eliminar um pouco desses egos, né? O que a gente chama de ego são os 7 pecados capitais, certo? Só que no Enneagrama, que é essa estrela de 9 pontas, onde existem 9 virtudes e 9 pecados, e não 7, então você acrescenta virtudes e pecados igual, né? Não, além dos 7 do cristianismo, tem mais 2. Nossa. Né? Então, além dos 7, tem medo e vaidade. A vaidade no Enneagrama entra como pecado também. O medo é o que eu luto todos os dias. Então, o medo... Mas não medo de bandido, essas coisas. Não, medo mesmo. Porque tem, assim, todo racional, ele sofre um pouquinho com medo. Medo de errar, medo de não ser aceito, medo de machucar. Né? Então, ele tem esse probleminha com medo. Né? Então, ele deixa de fazer muita coisa, às vezes, por medo. Né? Verdade. E o tipo 6 do Enneagrama, que é o que está relacionado ao pecado do medo, existem 2 tipos, que é o mais interessante. Ele tem o fóbico, né? Então, que é aquela pessoa que tem o medo mesmo, ele deixa de fazer por medo, e o contrafóbico, né? Que é o que, quando ele sente medo, é aí que ele faz. Né? Então, é aí que ele se arrisca, é aí que ele se joga. Então, ele tem, nessa parte do medo, você ainda tem uma divisão aí de fóbicos e contrafóbicos. Nossa. Aí pelo pé você vê ainda. Dá para saber, dá para saber. Nossa, e é bacana isso, porque a pessoa, ela vai vendo aquilo que ela precisa acertar na vida dela e vai melhorando. Você falou da virginiana, é muito crítica, é verdade. Eu falo que eu não sou virginiana, eu sou uma nova entendeu? Porque eu era mesmo muito crítica, o virginiano é crítico. E eu aprendi a não criticar nada. Nada é feio, é diferente. Mas do meu gosto, mas é diferente, a pessoa está feliz. Antes não, que ridículo. Eu cansei de falar isso no programa que eu fazia isso. Falei, quem sou eu para achar alguma coisa ridícula ou não para alguém? A pessoa está achando ótimo, então está ótimo para ela. Mas isso já é o quê? Da sua essência. Você já nasceu assim. Por quê? Tá. Os críticos, eles servem para fazer com que o mundo cresça. Entendi. Certo? Se não existisse uma pessoa crítica, se tudo fosse belo e bonito e ninguém criticasse, não haveria evolução. Então, os críticos, eles têm uma função. Na realidade, assim,
Se pegar o Eneagrama, os 9 tipos do Eneagrama, né? Aí você fala para mim, qual que é melhor? Não existe um tipo no Eneagrama melhor. Melhor. Todos são necessários para que a sociedade evolua como um todo. É verdade. Né? E estudar os 9 é necessário para quê? Para você evoluir pessoalmente. Entendeu? Então, além de você se encontrar ali, você encontra seu vizinho, sua irmã, seu pai, e aí você começa a trabalhar isso também. Né? Porque uma coisa, eu falei, você sabe dos seus pecados, mas não sabe o dos outros. Dos outros. Então, pelo Eneagrama, você vai aprender sobre os outros. Olha que bárbaro isso. Né? Então, você começa a compreender que aquilo que aquela pessoa faz é um pecado, ou aquilo que ela faz é uma virtude. E você começa a dar o devido valor para aquilo. Entendi. Né? Falando em evolução, hoje os pés das crianças estão crescendo. Nossa, estão enormes. Isso. Por quê? Se a gente for estudar o homem vitruviano de Da Vinci, ele fala o seguinte, que o pé tem que ter 1/6 do tamanho do corpo. Né? Então não é que o pé dessas crianças estão crescendo, na realidade eles estão dentro da razão áurea. Eles estão dentro desse 1/6. Entendi. Né? E nós é que temos o pé pequeno, então nós temos menos base do que essas crianças. Por isso que elas estão super evoluídas. Isso, elas já vêm com rápidas, bases, né? Isso. E elas têm uma base não só terrena, né, uma base de sociedade como já, espiritual, como né? espiritual também. Então são crianças que elas conseguem ver áurea, elas conseguem ser sensitivas. E às vezes o pai acha, elas são hiperativas, às vezes. Eu falo isso para os pais, Né? seu filho Tomar evoluiu. cuidado com isso, porque às vezes a criança, ela é uma criança chamada criança índigo, né? Hoje tem estudos maravilhosos em cima dessas crianças, só que a classe, por exemplo, ela acaba ficando meio perdida, meio... Deslocada. Por quê? Porque ela já estudou a enciclopédia inteira em casa. Né? São crianças que pegam para estudar e leem uma baça, de um dia para a noite, cisma ali, sabe tudo. Então ela chega lá, a professora está atrasada perto dela. Ela não se sente à vontade na classe. Exato, entendeu? Os pais têm que ficar atentos mesmo, né? Tem, tomar cuidado, às vezes eles partem para medicamentos e tudo mais para controlar essa hiperatividade e na realidade eles deveriam trabalhar outro tipo de coisa, né? Leva no Irmão Neto, que o Irmão aqui em Campinas, do ladinho, ele fala exatamente para você saber que atitude tomar, né? Exato. Eu falo, medicamento é o último caso e com recomendação médica depois que você viu tudo que você pudesse ver, né? Sem medicamento, né? Nossa, Irmão, você é tão jovem, você estava falando todos os estudos que você fez para chegar, digamos assim, nessa tabela, e eu achei maravilhoso, porque você é muito jovem, você não engana bem. A água que você toma é muito boa. Porque, olha, gente, daqui a pouco nós vamos falar, né, dessa anatomia oculta dos pés, o que são todos esses símbolos. Eu não sei por onde você quer começar, Irmão. Aqui são os pés, você trouxe alguns pés, Isso, eu né? trouxe que nem esse aqui. Vamos mostrar eu vou esse aqui. mostrar mais depois. Peraí, ele está mostrando só a sua tabela ali, que já nós vamos mostrar para você, só para a gente ter uma noção do que é o trabalho do Irmão, que ali, bem, só ele mesmo. Esse pé, por exemplo, você vê que ele é bem escadinha. É, igual o pé de alguém que eu conheço. Ah, né? é o meu. Então, quando o pé é em escadinha, ele mostra o quê? Tendência ao perfeccionismo. Quanto mais harmônica a escadinha, mais exagerado é esse perfeccionismo. E aí esse perfeccionismo leva o quê? A um controle, a uma crítica tanto interna quanto externa. Quero ver o da Iris, que ela no programa, se uma coisa mínima, não sei como ela quer, ela fica histérica. E ela não é histérica, eu falo que ela é minha mestra, ela é a mulher mais controlada do mundo, mas aqui a bichinha muda. Quer dizer, o pé é escadinha. O fato é só por fora, né? Mas no meu ouvido, o coração tá calmo, que ela tá, eu te pego, você vai ver. E o fato dos dedos ser dobrado, tem alguma coisa também? Esse aqui é o jeito, porque eu vi que os dedinhos é tudo encolhidinho, coitado, né? Não, esse aqui a gente foi... fala, geralmente quem não tem dinheiro tem que usar o sapato menor. Como aconteceu com você, né? Ela usava o meu para procurar emprego. Coitada! E eu gastava. Coitada! Olha, quer ver? Então, aqui foi... Peraí, já vamos mostrar um de verdade. Aqui foi o seguinte, aqui quando eu fui tirar o molde, que eu estava aprendendo a tirar o molde, então ficou meio assim. Porque às vezes é calo, alguma coisa, eu queria saber se esse foi o molde, mas sim, um pé, quando você vê um pé com os dedos virados, em forma de garra, que a gente chama, significa o quê? Essa pessoa bateu de frente com algum obstáculo, né? Que ela não consegue superar, então ela resolveu se acomodar. Entendi. Entendeu? Então, como cada dedo do pé, ele tem
um chakra correspondente. Então vamos colocar assim, se é o dedão, está respondendo ao chakra da garganta. Né? Se é o dedo, o segundo artelho, que é o do lado